beleza? Bom, então vamos fazer uma pastilha de KBR com amostra para medir o grau espectro de infravermelho. Então vocês veem que tem bastantes peças para utilizar aqui quando a gente vai gerar a pastilha, né? Primeiro que vocês vão fazer é colocar um pouco de KBR nesse cadinho de ágata. A quantidade de KBR é mais ou menos, um pouquinho mais que uma ponta da espátula. Eu vou exagerar um pouquinho para garantir que a pastilha não parta. Coloquei bastante KBR aqui. Fecho logo em seguida para evitar que continue absorvendo umidade. E agora a gente vai colocar um pouco da amostra. Amostra coloridinha. Aqui já está suja a amostra? Ah, ótimo. Então vamos colocar. A quantidade de amostra é difícil dizer a quantidade exata porque varia de amostra para amostra, mas em geral é melhor não exagerar, né? Melhor colocar o mínimo possível. Vamos colocar aqui, olha só. Essa quantidadezinha eu acredito que seja mais que suficiente. Se ficar muito concentrado, a gente faz novamente diluindo no KBR. Se ficar muito diluído, a gente coloca um pouquinho mais. Então é tentativa e erro, mas é um bom começo. Então aqui o KBR branco, a amostra amarela. A gente vai pegar esse estilo de ágata também e vai triturar, pulverizar esse material. O melhor jeito de pulverizar, pelo menos que eu acredito, é colocando pressão em cima e fazendo movimentos circulares assim. Então você vê que o tamanho dos grãos de KBR vai sendo diminuído e o próprio KBR vai adquirindo a cor da amostra. Então o ideal é deixar o mais homogêneo possível para que o espectro gerado seja de qualidade. Vamos lá. Eu faço esses movimentos circulares e vou jogando o material para o centro para moer novamente. Então uma quantidade bastante grande de KBR, mas é só para garantir que a amostra vai ser... que a pastilha não vai quebrar quando ela for gerada. Então, mais uma vez, só para garantir que está homogêneo. Vamos lá então. Pegar uma outra espátula só para aproveitar ao máximo a amostra. Então agora vamos pegar essas peças do infravermelho. Vocês vão ver que tem duas peças parecidas. A mais rasa é a que a gente usa primeiro. Em seguida a gente pega esses dois cilindrinhos aqui. Vejam que eles têm uma face muito brilhante, né? E a outra mais fosca. A face brilhante sempre vai ser voltada para a amostra. Então a gente coloca a face fosca para baixo ali. Em seguida a gente coloca essa peça aqui em cima. E aqui onde ficou a face brilhante, tem um pouco de KBR, mas não vai interferir na... É o próprio KBR que foi feita a pastilha, que vai ser feita a pastilha. Então aqui em cima a gente vai colocar a amostra misturada com KBR. Tentando colocar o máximo, tentando cobrir o máximo da superfície do fundo. Como se fosse fazendo uma tapioca. Não tem descrição melhor do que essa. Vou colocar um pouquinho mais para garantir. Acho que isso foi suficiente. E aqui, sem tocar o fundo para não arranhar o disco, o cilindro de metal, a gente vai espalhando um pouco o KBR para ocupar o máximo do fundo possível. Não precisa ser muito perfeito, mas ajuda que a pastilha fique homogênea, fique com espessura uniforme. Aí aqui, novamente a face brilhante vai voltada para a amostra. Esse cilindro desce um pouco, justamente agora travou, vamos devagar. Ele desce um pouco, prensou a amostra, então a amostra agora está entre os dois cilindros. Para que a gente consiga prensar ela bem e que o KBR funda e se forma uma solução sólida entre o KBR e a amostra, a gente precisa usar uma prensa hidráulica, né, para mais pressão. Então a gente coloca essa peça que parece uma panela de pressão em cima. Em seguida, essas duas peças que sempre andam juntas, que é como se fosse um pistão e uma mola.
Então, coloquei aqui em cima, ela desce um pouquinho, você pode apertar assim, ela desce. E agora, para fazer a força, a gente usa a prensa. Então, coloquei aqui. Vou aqui atrás que tem uma válvula para fechar o óleo hidráulico. E faço esse movimento até que a força medida aqui nessa espécie de manômetro chegue a 70 kN. Não passem de 80 kN para não danificar a prensa. A amostra vai ter que ficar aqui sendo pressurizada por mais ou menos 2 minutos. Nesse tempo é interessante já ir montando, já ir trabalhando no software, né, para gerar o espectro, e na volta a pastilha vai estar pronta. Então a gente vem agora para a sala onde está o computador e o espectrômetro. Né? Bom, nessa sala só tem esses dois aparelhos que importam. O espectrômetro, ele tem um único botão aqui na frente que é para ligar. Então no início da sessão vocês ligam, vejam que o lado onde está o pontinho é o lado onde está ligado. O aparelho já está ligado, vocês ligam o computador normalmente e vem nesse programa com esse ícone vermelho que chama IR Solution. Aqui em cima está o nome dele, IR Solution. Então no início da sessão o que vocês vão fazer é abrir esse programa, vir em Measurement, e esse primeiro ícone vai estar escrito Initialize. Vocês clicam e esperam que o aparelho se conecte com o computador. Feito isso, vocês vão ver essa barra aparecendo aqui com todos os botões disponíveis para clicar. Então, o primeiro ícone, o primeiro botão é esse aqui, BKG, é o background, é a linha de base, é o espectro do fundo, né? Vai aparecer basicamente um padrão como esse aqui, onde tem o sinal de CO2, que não tem como evitar esse sinal no espectro, a gente sempre está respirando, né, e jogando CO2 fora. Esses sinais largos aqui, referente da água, enfim. Basicamente vai aparecer esse perfil quando vocês fizerem o background. E aqui o botão de Sample, que é o segundo botão mais importante, que é quando vocês colocarem a pastilha de KBR no aparelho, vocês clicam aí para gerar o espectro. Então aqui é um nome arbitrário que você coloca para sua amostra, para você, quando tiver o PDF do espectro, você saber reconhecer qual é ela. E aqui embaixo vocês colocam, vocês selecionam onde vai ser salvo o espectro. Okay? Então nesse tempo a pastilha já deve estar pronta, já passou mais de 1 minuto, talvez 2, já dá para tirar ela da frente. Então agora é basicamente o contrário. A gente abre essa válvula aqui atrás para a pressão cair. Caiu a 0, a gente tira esse sistema e vai desmontando ao contrário. Tiramos essa peça primeiro, tiramos essas duas que são um pouco mais difíceis de separar. E agora tiramos isso aqui, que é como se fosse um sanduíche entre os 2 cilindros e a amostra com KBR no meio. Isso aqui a gente vai ter que tirar usando a outra peça, que parece com essa, mas agora aqui é mais profunda. Então a gente coloca esse sistema aqui dentro, e se a gente tivesse força, daria para empurrar isso aqui e os cilindros se separariam desse disco aqui. Mas o ideal é colocar na prensa novamente. Então, novamente, panela de pressão, só que dessa vez a gente vai usar esse pistão aqui, sem a mola. Então, colocamos aqui em cima e levamos para cá. Novamente, fechamos a válvula, senão não vai pegar pressão no sistema. E vamos apertando, foco aqui embaixo, que não precisamos apertar até 70 kN dessa vez. A gente só vai apertar até que esse cilindro toque lá embaixo. É fácil de perceber porque aqui na alavanca, né, vai ficar difícil de descer. Então já é suficiente esse ponto. Novamente a gente abre o óleo hidráulico e despressuriza tudo. Tiramos isso, desmontamos. Vejam que o cilindro já saiu, o disco já saiu. E aqui entre os 2 cilindros vai estar a pastilha da amostra, que saiu muito perfeita. Agora, com cuidado para não quebrar ela, eu costumo colocar um dedo embaixo desse porta-amostra e transferir assim. Como ela é redonda, não tem risco dela cair por dentro do próprio
porta-amostra, mas tem todo cuidado. Essa outra pecinha aqui vai ajudar a rosquear e prender ela, já que ela vai ter que ficar em pé no aparelho, né? Então assim a gente garante que ela não cai. Okay? A amostra tá aqui, o laser, o feixe de infravermelho vai passar por aqui. Bom, então vamos levar o porta-amostra com a amostra pro espectrômetro. E aí a gente vem aqui, simplesmente levanta a tampa dele, e aqui tem um lugar vazado. A gente coloca a amostra aqui. O feixe atravessa justamente nessa direção. Então, fechamos. É importante não falar muito dentro dessa sala, porque aqui tem um detector de umidade. Vocês veem que tem esse número 40 e o RH. RH é Relative Humidity, vamos ver assim. Umidade relativa 40%. De 40% para baixo está suficiente, mas claro, se continuar muita gente dentro da sala falando, esse número tende a aumentar e a qualidade do espectro cai. Então o ideal é só 2 pessoas no máximo por sala, né? E claro, falando o mínimo possível para evitar gerar. Bom, a amostra colocada, só apertar em Sample. Se não tivéssemos, nesse caso a gente fez um branco do KBR antes, né? O background que tinha padrãozinho. Se não tivéssemos feito, aquele padrão estaria todo dentro desse espectro. O espectro estaria todo, essa região estaria toda arrastada para baixo. O espectro ficaria com uma qualidade bem ruim. Então aqui a gente tem esse sistema. Para saber cada banda dessa em qual comprimento de onda está, vocês vão aqui em Manipulation 1. Opa. E em Peak Table. Clicando aqui, tentem manter esses parâmetros nesses valores aqui. Eu na verdade coloco 0.01 para garantir, threshold de 100 e mínima área pode deixar esse valor. E aí vocês clicam, vejam que não tem nenhum número aqui ainda, vocês não sabem qual é o número de onda de cada uma dessas bandas. Vocês clicam em Calc. Feito isso, vejam que alguns apareceram, alguns não. Tá bem ruim. Então podemos fazer o seguinte, isso aqui é a resolução de problemas, né? A gente pode colocar um pouquinho menor o noise, o ruído, né? Coloca um pouquinho mais para 0. Calc, já apareceu mais alguns. Coloca mais alguns zeros. Calc. Bom, não apareceram todos, talvez... Deixa eu ver se eu consigo reduzir mais um pouquinho. Geralmente aparece, mas aqui alguma coisa aconteceu. Bom, se não aparecerem de jeito nenhum, vocês têm outra chance de resolver esse problema fazendo o seguinte, dando OK. E aqui nessa tabelinha aqui na direita, parece no Excel, vocês colocam o botão direito, Auto Cursor, e vem aqui manualmente colocando os picos que vocês precisam. Então, de um jeito ou de outro, vocês conseguem resolver esse problema. Aqui. E vocês colocam todos os picos que precisarem para a identificação de vocês. Talvez alguns fiquem de fora porque sejam esquecidos, mas o espectro cru ele fica salvo no computador, então é possível depois, outro dia, voltar e recuperar editar novamente o espectro. Deixa eu ver, faltou um, acho que esse também. Esse aqui é o CO2, né? Esse sempre vai aparecer, vou só marcar para aqui. Vejam que a depender de quanto teor de água tiver o KBR, alguns sinais podem aparecer por aqui. Eu acredito que esses daqui, devido à intensidade, sejam da amostra, mas estejam avisados que pode aparecer alguma coisa aqui. Vejam que alguns sinais ficaram embaixo da linha, né? Então, para editar esse espectro, a gente vem aqui na lateral. Vejam que está começando em 45, 40 mais ou menos. A gente clica por aqui e ele pergunta qual é o valor que a gente quer começar. Eu posso começar com 0, por exemplo. Para garantir, para esticar um pouquinho mais esse espectro, eu posso começar talvez em 20 e ainda dá para enxergar bem. Então 20, perfeitinho. Quanto mais esticado o espectro, mais fácil de ler. Aqui está em 150, se eu descer para 135 eu vou cortar o espectro, olha só. Então não vai ser tão interessante. Eu posso voltar para 150, suficiente. Aqui a gente costuma começar em 500 e até 4000. Mais do que isso, acho que não é útil. Bom,
Acho que faltou algum sinal? Alguma banda? Acho que não, né? Feito isso, vocês vão aqui em File, em Print with Form. E vocês selecionam, tem vários templates, mas a gente costuma selecionar esse Spectrum L. Vem aqui em abrir, lá na direita. Ok. E aqui vocês colocam o nome do arquivo PDF. Então, vou colocar o mesmo nome da amostra, N01, o local onde vai ser salvo, coloquei uma pasta para hoje, criar. Feito isso, o arquivo está salvo. Aqui a gente não permite o uso de pendrive, essas coisas, para evitar vírus, né? Então, nada de pendrive, nada de celular, nada... tem alguns programas que também não estão aqui para evitar que a gente use muito e acabe perdendo amostras, mas tem um navegador do Avast que a gente usa para enxergar o Spectrum, né? Ele basicamente é um navegador comum, como se fosse o Chrome, mas a gente pode usar ele para ver como ficou o PDF. Então a gente vem na pasta onde foi salvo, a amostra N01 foi gerada agora, e a gente arrasta até o navegador e solta. E aí está como ficou o PDF da amostra. Todas as bandas identificadas, a faixa de intensidade de transmitância aqui, e se vocês descerem mais, ele mostra aqui o comentário que vocês colocaram, então pode colocar bruto reacional, reagente, produto, nome da amostra, qualquer coisa, quantidade de scans, resolução e a data que foi gerada. Feito isso, para salvar o espectro, vocês vão precisar de um CD, já que não podemos usar pendrive aqui, nem internet, nem nada. Então, só pegar um CD, colocar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V se for regravável. Se não for regravável, vocês fazem Ctrl+V, né? E colocam gravar em disco. Então, é o procedimento normal daqui. Feito isso, espectro gerado.